O tema da aula de hoje é sobre fundamentos sobre coordenadas cartesianas. O objetivo dessa aula é apresentar o sistema de coordenadas cartesianas em uma esfera, mostrar os versores associados desse sistema de coordenadas e suas mudanças ao longo da esfera, apresentar o sistema de coordenadas utilizados em meteorologia para uma esfera. Vamos considerar o seguinte: primeiramente, como a gente trabalha com o planeta Terra, a atmosfera planetária, para facilitar a nossa vida no entendimento, por exemplo, de alguns processos que ocorrem, processos físicos que ocorrem na natureza, que atuam na nossa atmosfera, a gente vai partir da premissa que o planeta ele é uma esfera perfeita. Esse aqui é o raio da Terra. Então, o raio da Terra ele não varia com relação à esfera, então ele é sempre o mesmo, a gente pode considerar ele como um valor constante. E essa esfera, ela é constituída, por exemplo, de linhas de longitude, eu desenhei só uma linha de longitude aqui, e algumas linhas de latitude. Aqui, essa latitude aqui no centro da esfera é para representar o plano equatorial. Então, a gente considera o planeta como uma esfera perfeita. E aí a gente tem o seguinte: vamos considerar que a gente pegue qualquer ponto nessa esfera. Eu peguei esse ponto aqui, mas poderia ser qualquer outro ponto, e a gente vai plotar, por exemplo, esse sistema de coordenadas cartesianas. Então, na direção x, por exemplo, se eu pego aqui, na direção x, x aponta para leste, ok? O y aponta sempre para norte, e o z ele aponta para cima. Então, imagine uma reta saindo do centro dessa esfera, passando por essa posição que eu estou chamando de x0, y0, z0, que é a nossa posição de referência, e essa reta passando, por exemplo, por esse ponto de x0, y0, z0, indo radialmente para cima. Então, o z positivo aponta para cima, o x positivo aponta para leste e o y positivo aponta para norte. Se você pega esse eixo, por exemplo, o eixo y, e traz ele para baixo, aqui, por exemplo, se aqui apontar para sul, nesse caso, esse y seria negativo. Z apontando para o centro da esfera seria negativo, e o x apontando para oeste seria negativo. Então, o importante é saber que nessa posição aqui central, onde está a nossa origem, x0, y0, z0, a gente consegue, por exemplo, incluir, tá certo? Essas coordenadas x, y e z. Então, esse primeiro ponto que eu mostrei para vocês, no slide anterior, ele tinha essa posição aqui, x0, y0, z0, mas agora a gente colocou, por exemplo, esse x0, y0, z0, a gente pode colocar ele em qualquer posição sobre essa superfície esférica, ok? Que, por exemplo, se você coloca aqui, aqui também é a sua origem, aqui seria o seu x0, y0, z0. A partir dessa origem, o leste aponta nessa direção, onde o eixo x está apontando. A partir dessa posição aqui para norte, seguindo essa linha de longitude, o norte aponta para cá, ok? Y positivo. E o z, passando pelo centro da esfera, chegando nessa posição x0, y0, z0, o z apontaria nessa direção, tá? Então, aqui embaixo a mesma coisa. Y para norte está aqui. X para leste está aqui. E Z para cima, passando pelo centro, está nessa posição. Então, em qualquer posição que você coloque aqui a sua origem, o X sempre vai apontar para leste, o Y para norte e o Z para cima. Tá? Então, você percebe, por exemplo, no caso do Z, do eixo Z, esse caso aqui,
ele está apontando numa direção diferente que esse Z aqui, ó, nessa posição aponta, né? Então, o Y aqui embaixo aponta também numa direção diferente desse Y dessa posição e aqui. Mas o importante é que o Y aponta para norte, Z para cima e X para leste. Então, a gente vai ver uma outra coisa que está associada, né, por exemplo, a essas coordenadas, que são os versores, ou os vetores unitários I, J e K. Então, você pode associar esses vetores I, J, K, que são vetores unitários, né? Vetores unitários são aqueles vetores quando você aplica o módulo, o resultado é igual a 1, né? Então, a magnitude ou o módulo desses vetores aqui é igual a 1. E eles são, por exemplo, vetores, o vetor I, ele é paralelo ao eixo X, o vetor J é paralelo ao eixo Y e o vetor K, ele é paralelo ao eixo Z. Então, aqui, ó, o I, né? Então, aqui, ó, no eixo X, você tem um vetor I. Vou colocar aqui, não dá para colocar. Você tem um vetor I aqui. Aqui, paralelo ao eixo Y, você tem o vetor J. E aqui, paralelo ao Z, você tem o vetor K. Então, I, J, K são esses vetores unitários que são paralelos a esses eixos X, Y e Z, respectivamente. Então, a mesma coisa aqui, ó, quando a gente sai dessa posição e vem para cá, então aqui você teria o eixo I, aqui, colocar um pouquinho maior, tá? Mas a magnitude dele é igual a 1, ou seja, eles têm que ter o mesmo tamanho, eles não mudam de tamanho, o I, J e K. Esse aqui era para representar o K. E aqui você tem um vetor unitário que representa, que está paralelo ao eixo Y, que seria o J. Tá? Então, essas direções aqui, eu vou mostrar depois para vocês, com relação, dependendo da posição que você está no planeta, onde está a sua referência, o I, o J ou o K, quando a Terra está girando, ele vai mudando de orientação. Isso daí a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, o que eu queria que vocês vissem até esse momento é como você coloca essas coordenadas cartesianas numa esfera e associado a essas coordenadas cartesianas você tem esses versores unitários aí, I, J e K, que vão ser bastante úteis para a gente entender a matemática, principalmente as equações matemáticas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E também a gente tem um ponto aqui importante. Então, vamos considerar, quando eu estava mostrando essas figuras aqui atrás, a gente estava partindo da premissa que a Terra é uma esfera e que essa Terra não está em rotação, ok? Quando eu venho para cá, eu já estou considerando que essa esfera ela está em rotação, ela está girando. Mas antes de mais nada, a gente trabalha muito dentro da meteorologia, vocês sabem disso, com uma esfera, e a gente está acostumado a trabalhar, por exemplo, com latitudes. Então, a latitude nada mais é do que o ângulo da posição que o objeto está, por exemplo, na superfície, com relação a esse plano equatorial aqui. E essa latitude, ela pode variar aqui do Polo Norte, por exemplo, ela varia de menos 90 graus, passando pelo zero e chegando aqui no Polo Norte com 90 graus. Ok? Aqui seria 90 graus norte, aqui menos 90 graus sul. Só que a gente não fala, né, menos 90 graus sul, a gente fala 90 graus sul e 90 graus norte. Então, a latitude aqui, ela pode variar de menos 90 a 90 graus. Um outro ângulo que nós trabalhamos, uma outra variável que nós trabalhamos aqui na esfera é a longitude. Então, a longitude, ela pode variar de menos 180, né, até 180. Então, você faz uma variação aí de 360 graus, por exemplo, ao longo da longitude. E você também aqui, nós trabalhamos com
esse raio da Terra de aproximadamente 6,37 vezes 10 à terceira quilômetros. E como eu falei para vocês, como a gente considera a Terra uma esfera, esse A não varia, mas a gente costuma usar um raio médio. Então, 6,37 vezes 10 à terceira é o raio médio do planeta Terra, porque no Equador, o raio da Terra é maior, se você pegar a distância do centro do planeta até, por exemplo, a superfície, no Equador, ele vai ter uma distância. Se você pegar a distância entre o centro do planeta e o Polo Norte ou o Polo Sul, essa distância vai ser um pouco menor, porque a Terra ela é achatada nos polos, como vocês sabem, então a gente costuma trabalhar com um raio médio. Então, aqui são as variáveis que a gente trabalha na esfera. Então, eu tinha colocado aqui nessa esfera, né, que está em rotação, esses vetores unitários I, J, K. Então, vamos ver uma coisa aqui. Ó. Primeiro, que eu não falei anteriormente, é que esses vetores I, J e K, eles são defasados de 90 graus e mudam de orientação à medida em que a Terra gira em torno do seu eixo. Então, vamos pegar uma posição aqui, ó. Primeiro essa posição. Tá? Então, vamos partir da premissa que o nosso ponto x0, y0, z0 esteja aqui. Ah, essa aqui é a nossa origem. E a gente tem um planeta que está em rotação. Nesse ponto, ó, está aparecendo o K, né, que é o vetor unitário que aponta para cima, a partir do centro do planeta. Então, está apontando para cá, isso significa que o Z está nessa direção também. O J está apontando aqui, ó, tangente, vamos dizer assim, a essa curva esférica do planeta. Então, ele está apontando para norte. E onde é que está o I? Então, o I ele está apontando para fora dessa tela que você está olhando. E aí, à medida que a Terra vai girando, ó, aí agora a nossa posição está aqui. Tá certo? Então, é um x0 mais alguma coisa, um y0 mais alguma coisa. Então, o I aponta para fora. Aqui a gente, nessa nova posição, ó, o I agora aponta, não aponta mais para fora da tela, né? Ele aponta para... O fora da tela aqui era leste. Aqui continua sendo leste, nessa posição. O J aponta para norte, porque daí ele estava, por exemplo, se a gente passar aqui uma linha de longitude, certo? Uma linha de longitude aqui qualquer. Ele é aqui a tangente a essa linha de longitude. E o K partindo aqui do centro, desculpa o desenho, ele aponta para cima. Aí, por exemplo, a Terra está girando, ok? Chegou nesse ponto aqui, o K para cima, o J para norte, e o I está para onde? Está para dentro do quadro. O I aponta para dentro do quadro, e para dentro do quadro, por exemplo, para dentro da tela, você teria a posição leste. Se a gente pegar uma posição aqui, ó, o I está apontando para leste, o K para cima e o J para norte. Tá? Mesmo esquema aqui. Se isso aqui fosse uma linha de longitude, o J estaria apontando tangente a essa curva aí que eu desenhei. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui é extremamente importante na hora que a gente for ver, por exemplo, aqueles termos de curvatura na força de Coriolis. Então, você tem alguns termos aqui que vão aparecer na equação do movimento, que são termos de curvatura, e esses termos de curvatura aparecem primeiramente por conta da geometria da Terra, e quando a gente está trabalhando no sistema de referência não inercial, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, esses eixos I, J e K, eles mudam de orientação com a rotação da Terra. Porque, então, à medida que a Terra vai girando, eles vão mudando de orientação. E quando um vetor ele muda de orientação, isso significa dizer que ele, por exemplo, possui aceleração. Então, muitas vezes, a gente costuma ler nos livros, né, que dentro de um sistema de referência não inercial,
as coordenadas são aceleradas. Elas são aceleradas porque esses eixos aqui, ó, o I, J e K, eles mudam de posição com o tempo. Então, como esses vetores aqui, eles mudam de direção, a gente diz que eles estão, por exemplo, passando por uma aceleração, eles estão acelerando, tá? Então, nesta aula, você viu sistema de coordenadas cartesianas em uma esfera, tá? Então, a gente viu lá que a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? Onde o eixo X aponta sempre para leste, independentemente de posição dentro da esfera. Você pode estar no equador, ou em latitudes médias, ou em latitudes altas. X, né? A coordenada X positiva sempre vai apontar para leste, a coordenada Y positiva sempre vai apontar para norte, e a coordenada Z positiva sempre vai apontar radialmente, ok? A partir daquela posição, então a partir do centro, passando pela posição que você está sobre a Terra e indo para cima. E a gente viu também a representação dos versores I, J e K do sistema de coordenadas cartesianas na esfera. Então, onde o I é paralelo ao eixo X, o J é paralelo ao eixo Y, o K é paralelo ao eixo Z. E aí, o I, o J e K apontam, são vetores unitários que apontam na direção positiva de cada um desses eixos que eu falei para vocês.